época de censo, né? Então, o censo, ele é a nossa maior e mais complexa pesquisa, então, por isso que ela é mais divulgada, mais falada, né? Então, esse ano a gente teve uma característica bem peculiar, então ainda foi mais falada ainda. Mas, além disso, nós temos diversas outras pesquisas que são coletadas semanalmente, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, e aí vai, até o censo, que é a cada 10 anos, né? Então, nós produzimos, eu vou introduzir o site agora, e a gente vai falar um pouquinho, principalmente na área que eu vim para falar com vocês, a gente vai trabalhar muito com dois tipos de pesquisa, né? A pesquisa conjuntural e as pesquisas estruturais, né? Elas são definidas por lei, por decretos, que especifica o que é cada uma. A pesquisa conjuntural, ela é uma pesquisa que tem que ser focada em um dado divulgado de forma mais rápida, ou seja, o governo, para tomar as decisões do rumo das políticas públicas, ele precisa de embasamento, e é justamente nessas pesquisas conjunturais que ele vai buscar a maior parte das informações para tomada de decisão. Então, a pesquisa conjuntural, ela tem uma frequência mensal, a maioria das vezes, não são todas, mas a maioria das pesquisas, elas saem o resultado mensalmente, algumas trimestralmente, outras semestralmente, mas a grande maioria é mensalmente. E, então, baliza geralmente com lapso de 1 mês, 2 meses, dependendo da pesquisa, de tempo, né, da coleta para a divulgação. Já a pesquisa estrutural, ela é uma pesquisa mais densa, né, então ela geralmente tem um lapso de divulgação de 1 ano a 2 anos, mas ela traz a estrutura de um setor pesquisado, né? Então, a gente vai falar das pesquisas da área de econômicas, né, área de economia, mais especificamente aqui. E aí a gente tem tanto a pesquisa mensal, que é uma conjuntural, como a pesquisa anual, que traz uma estrutura, a gente vai estar mostrando um pouquinho da diferença de cada uma delas. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Aqui. Todos conseguem ver? Perfeito. Isso. Eu vou só relembrar o site aqui, vou entrar, www.ibge.gov.br, tá? Então, esse é o site oficial do IBGE. Quando você loga pela primeira vez nele, ele já vai aparecer essa mensagem do entrevistador, né, de confirmar se o entrevistador que está batendo na sua porta é do IBGE. Lembrando, né, como eu já tinha falado antes, o IBGE não faz só o censo, né, então vocês podem receber a visita de pesquisadores nossos, agora mesmo pós-censo, provavelmente vai ser da PNAD contínua, da Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios Contínua, que continua fazendo esse trabalho semanalmente nos domicílios. Então, pode bater na sua porta e te falar que você foi selecionado para a amostra. Então, por favor, primeira coisa, pegar a matrícula, o CPF ou o RG da pessoa e colocar aqui para identificar. Um exemplo aqui para vocês verem como fica a matrícula da pessoa. Lá já aparece, então, a matrícula, a lotação e a situação da pessoa. Então, bateu alguém na sua porta, não só na sua porta, tá, pessoal? Como a gente vai falar aqui um enfoque bastante na parte econômica, nas pesquisas econômicas, todo mundo que foi empresário ou contador, recebeu a visita de um pesquisador nosso falando que a sua empresa ou a empresa que você realiza a questão da contabilidade foi selecionado para a amostra, a mesma coisa, pega a matrícula, CPF ou RG, e confirma a identidade do pesquisador entrevistador lá, para ter total segurança. Então, aqui, pessoal, vamos primeiro fazer uma passada aqui. Eu brinco que o IBGE, ele tem muita informação, e o desafio nosso para a questão do portal do IBGE é justamente como deixar a informação de forma mais fácil, de forma de acesso mais rápido e mais fácil para o usuário. Então, eu sempre falo, quando eu vou falar com o pessoal que não tem muito costume de usar o site do IBGE, que existem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Então, isso eu quero mostrar aqui para vocês. Então, eu vou mostrar que em vários locais do site a gente consegue achar a informação que a gente está buscando. Logicamente, algumas áreas com mais informações, mais densa,
e outras com informações um pouco mais simplificadas da mesma pesquisa, mas todos os locais a gente consegue chegar. Tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui, só nessa página inicial, depois a gente volta entrando em cada parte. Aqui, perto da logo do IBGE, no canto superior esquerdo, embaixo dela a gente vai encontrar um menu sanduíche, que o pessoal da informática adora falar, menu sanduíche. Esses 3 risquinhos aqui, quando você clica nele, ele desdobra o menu para a gente. Então, eu vou passar aqui com vocês nas pesquisas estatísticas, geocientíficas, e aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma aqui. Então, por aqui é um caminho para a gente acessar as informações. Descendo aqui a página, nós temos aqui de cara já várias informações, a maioria são das pesquisas conjunturais. Pode ser que apareça também informações de pesquisas estruturais, mas o mais comum é sempre pesquisa conjuntural, ou seja, aquela informação que você precisa rápido para ver como é que está a situação do país. Então, aqui de cara, a população, nós concluímos a coleta do censo agora, os primeiros resultados serão divulgados agora dia 28 de junho, então por isso que está aqui disponível no momento, mas temos a inflação, né, que é o IPCA, o Índice Oficial de Inflação do País, né, a variação mensal, que foi divulgada agora semana passada, com o resultado de maio. Temos o PIB aqui também, das contas nacionais, a taxa de desemprego coletada pela PNAD contínua do primeiro trimestre de 2023. Se você passar aqui na setinha à direita, ela continua. O INPC também foi um índice de inflação, mas é um índice de inflação para as famílias de 1 a 5 salários mínimos, diferenciando, então, do IPCA, que a gente pega a cesta de consumo de famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, a gente fala que a inflação para as pessoas com menor renda, né? Então, é interessante acompanhar para ver o impacto. Por exemplo, o IPCA de maio variou 0,23, e já o INPC 0,36, ou seja, a variação dos preços em maio pesou mais para a população de menor renda do que para a população de maior renda. Então, já começa várias informações que você já pode extrair só olhando esses cardzinhos que estão aqui. O IPCA 15 a gente chama de prévia da inflação, né? Então, ela é divulgada ainda dentro do mês. A gente vai divulgar na semana que vem a prévia da inflação de junho. O índice de preço ao produtor, que é a inflação ao produtor, e aqui é o acumulado dos 12 meses da inflação. Aqui a gente começa a falar das pesquisas que a gente vai acabar usando muito aqui nessa palestra, né? A PIMPF, que é a Produção Industrial de Produtos Físicos, né? Então, de abril, que ela tem um lapso sempre de dois meses para divulgação, devido à característica metodológica dela. Então, a gente já divulgou ontem a PIMPF, né, a Produção Industrial Mensal. Hoje a gente divulgou a produção mensal comercial, pesquisa mensal do comércio, e amanhã a gente vai divulgar a pesquisa mensal do serviço. Então, quando você olha aqui a referência embaixo, dá para ver abril, e só essa de março, que amanhã sai o resultado dela para esse mês de abril, que a gente vai divulgar. Além disso, aqui, você ainda pode clicar aqui em outros indicadores, ele vai carregar aqui para a gente uma tabelinha, onde você vai poder tanto imprimir aqui as informações, como também buscar mais informações. Quando você clica aqui ao lado direito, ele abre mais informações com gráfico, com todo um detalhamento maior, e alguns caminhos aqui que te levam também de forma mais rápida para a informação que você está buscando, tá? Então, eu quero trabalhar com inflação, esse caminho aqui direto pelos outros indicadores já te joga na página da pesquisa, que eu vou mostrar o outro caminho para vocês, no CIDRA, que a gente vai navegar dele também. O IBGE Explica é uma parte onde do YouTube, nós temos vários canais, várias redes sociais, na verdade, e o YouTube é um canal que a gente usa muito para explicar de forma mais simples, mais didática, alguns tópicos. A inflação tem um vídeo excelente lá, que explica um pouquinho como é feito o cálculo da inflação, por que é importante sempre monitorar a inflação, e tem a calculadora do IPCA aqui, que é fantástico, que você consegue fazer a evolução de um valor de toda a linha histórica do IPCA. Então, é bem interessante. Além disso, tem vários outros itens aqui que vocês podem ir navegando também, com mais calma depois, para estar buscando mais informações. Voltando aqui na página inicial, aí nós temos aqui esses dois banners.
né, que ele sempre vai trazer alguma informação mais recente, mais importante, que são destaque. Depois, na agência de notícias, toda vez que a gente divulgar uma pesquisa, igual hoje saiu a pesquisa mensal de comércio, ela já vai estar aqui. E assim, ontem divulgamos o levantamento sistemático da produção agrícola, uma pesquisa conjuntural que vê a questão da produção agrícola em todos os estados e no Distrito Federal e no Brasil. Também para a gente aqui, localmente, no estado de Goiás, região centro-oeste, é uma pesquisa muito importante. Então, a gente consegue acessar rápido também aqui. Eu vou clicar aqui para vocês visualizarem aqui. Vocês conseguem ver a outra aba aqui também? Porque ela abriu, até consegue, né? Perfeito. Então, aqui aparece a notícia, tá? Então, vocês podem ir pela notícia. Aqui vocês têm um resumo do que a gente publicou. E do lado direito aqui, tem as informações relacionadas. Então, você consegue ouvir os comentários dos nossos pesquisadores e também acessar a publicação e algumas outras informações aqui do lado direito também, tá? Então, é um outro caminho também para chegar na informação. Alguns comunicados aqui que são importantes. Descendo, agora a gente começa também uma outra parte de acesso às informações que é bem interessante, que aí a gente tem essa parte aqui de cidades e estados. Aqui está aparecendo Rio de Janeiro. Eu vou começar com Goiânia. A gente começar a aqui as informações. Aqui, Rebelde hoje, aqui, Goiânia. E ele já vai dar para a gente aqui, já vai entrar numa página, onde vai dar um resumo para a gente de algumas informações. Área territorial, população estimada, a densidade demográfica, mas de acordo com o censo 2010, que ainda não publicamos, divulgamos o censo 2022, taxa de escolarização. Outra coisa que eu esqueci de comentar, nós somos o maior produtor de informações estatísticas e a instituição oficial do país para a produção e divulgação das informações. Mas nós não somos os únicos produtores. Então, existem vários outros órgãos no país que também produzem informações estatísticas e geocientíficas de qualidade. Então, o IBGE também faz uma parceria com esses órgãos para a gente fazer uma divulgação da forma mais completa possível para a população. Então, no caso aqui dessas cidades e estados, o IBGE divulga informações da taxa de escolarização, essa aqui é do censo, mas o IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, é do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, então é um parceiro nosso, a gente divulga aqui. Mortalidade infantil é do DataSUS, então tem uma série de outras informações aqui que também são dos parceiros, não só produzidos por nós, tá? E você pode clicar nela e ele vai te dar a série com as informações. Você pode passar no mouse, vai conseguindo ver. E uma outra forma mais fácil, tem como exportar as informações também, tá? Então, você pode exportar só do município, ou de todas as UFs, todos os municípios, e no formato que você achar melhor para trabalhar. Aqui embaixo, no Saiba Mais no portal Cidades, se você clicar nele aqui, ele vai jogar em outro portal nosso, que também traz muita informação, e a gente vai começar a entrar na informação já que a gente está propondo aqui falar. Qual que é o diferencial dos cidades arroba, que a gente brinca, né, usualmente conhecido como cidades arroba? É o cidades.ibge.gov.br. Aqui ele vai dar todas as pesquisas que o IBGE possui, que vai trazer o dado em nível municipal. Isso é muito bom para quando você está na dúvida se você não conhece a pesquisa do IBGE, você não sabe em que nível ela chega. Então, pelo portal, se você pesquisar um município aqui, você consegue saber se aquela informação que você está buscando, você consegue em nível municipal. Tá? Então, eu vou pegar aqui, para a gente não brincar com Goiânia, porque Goiânia é a capital, mas vamos pegar o nosso menor município em questão de população, a Anguera. Então, o nosso menor município aqui no estado é Anguera. Então, aqui aparece, então, o geocódigo do município. Quem trabalha com informações produzidas por nós, tem vários formatos a gente pode depois mostrar, tem vários portais que a gente usa e que a gente disponibiliza mapas, como Shapefile, então dá para trabalhar pelo ArcGIS, pelo QGIS, ou até mesmo pelo Google Earth, e aí você pode fazer essa sobreposição das informações do IBGE
usando o geocódigo do município. Então, todo município, na verdade, todo setor censitário, que depois a gente entra nesse assunto, ele tem um número. Então, você consegue fazer essa sobreposição de informações por esses softwares, utilizando esse geocódigo. Tá? Então, é como se fosse a identidade de cada local do país aqui. Então, o município de Anhanguera tem esse geocódigo que é só dele. Vem o prefeito, o gentílico, o aniversário. Aqui, nessa coluna aqui, ele já te traz algumas informações aqui da população estimada 2021, da população do último censo, 2010, da densidade demográfica. Daqui, dia 28 de junho, agora vai ser atualizado, com o censo demográfico 2022. Do lado direito aqui, ele aparece já as informações e já faz um comparativo. Né? Então, nessa questão da população, do censo 2010, ele era quase o último município em tamanho, né? Então, ele era o sétimo, se a gente fizer o contrário, né? Era o sétimo menor município, né, do país, em questão de população. Era o menor município do estado, e aí na região, e ele vai especificando as regiões também aqui. Questão aqui, outras informações. Quando você clica em trabalho e rendimento, ele já vai dar aqui para a gente algumas informações aqui que já entra na área que a gente está já buscando já. Aqui, nesse lado aqui, se você descer, deixa eu só continuar desse lado direito aqui, ele continua trazendo algumas informações de população, o pirâmide etária do censo 2010, a questão de distribuição de religião, aí até chegar também onde que a gente está aqui no trabalho e rendimento. Então, essa informação de trabalho e rendimento, está vendo que ela está atualizada, é 2020, mais atualizada, mais recente. Ela não é do censo. Ela é de uma pesquisa que nós chamamos... Sim, pois não. Não, é porque não mudou a tela. Eu acho que tá mostrando a tela ainda de Goiânia. Só Ah, para é? te avisar. É. Ixi, então eu estou falando aqui e já Eu passei ia muita falar coisa. isso. Deixa eu Não, ver, acho que mas a minha internet está um pouco instável. foi só na Deixa última eu... fala aí. Isso, agora a gente está vendo. Voltou? Deixa eu Isso. jogar aqui. Aí, Você vocês deve estão estar vendo com dois Goiânia. monitores aí. Anhanguera. Conseguem ver a Anhanguera agora? Não, Para mim ainda tá Goiânia. Tá é, Goiânia, hein? Tá. Certo. Então, o mouse, então, vocês também não estão vendo, né? Não estão acompanhando. Ah, peraí, deixa eu ver aqui. talvez seja a Quando... forma como você compartilhou. Ao invés de compartilhar a Pode tela, você ser. compartilhou o navegador. Aí ele fica mostrando só Isso, o eu acho que é navegador. isso. Então, perfeito. Deixa eu descompartilhar aqui e a gente começa do zero aqui. Eu estou achando que é isso mesmo. Guia do Chrome, janela. Tá, aqui. Vamos ver. Agora todos veem? Perfeito. Aqui. Essa página aqui Sim. vocês não estavam vendo, né? É, essa aí não estava aparecendo. Não, perfeito. Então é aqui que eu estava falando tudo, então vocês estavam meio perdidos. Então vamos lá. Aqui, quando você clica, deixa eu começar de volta aqui, quando você está nessa parte aqui do Cidades e Estados, e vem aqui, clica em Saiba Mais, no portal Cidades Arroba, ele vai abrir essa nova aba, que foi a que não mostrou para vocês. Então, eu fiquei falando bastante e vocês estavam na outra aba lá. Agora, nesta aba aqui, eu coloquei aqui, pesquisar a Anhanguera, eu estava falando dela aqui, município, e aqui aparece. Aqui que eu estava falando do geocódigo, do gentílico, do aniversário, do nome do prefeito, e aqui o gráfico. Então, aqui nós temos 3 colunas. Eu vou começar pela coluna do meio, e depois eu mostro aqui também a terceira coluna que eu estava falando. Nessa daqui, temos a população, você vê que são itens que aparecem aqui para a gente. Quando você clica no primeiro, já aparece, então, algumas informações, população estimada, população do último censo, densidade. Aqui do lado direito, ele vai aparecer algumas informações relacionadas ao tema de população, que eu estava descendo, eu estava mostrando. Tem a pirâmide etária, que você passa o mouse, você consegue ver. Tudo que tiver aqui, você consegue baixar, tá, gente? Então, toda vez vai ter uma lupinha para facilitar, aumentar, e aqui tem o símbolozinho aqui do download, ele baixa o mapa, tá? Então, tudo que vocês estiverem usando aqui, buscando, vocês podem estar fazendo download também, tá? A pirâmide etária, como eu tenho falado, questão de religião, aqui do trabalho e rendimento, que eu estava, aqui no trabalho e rendimento. Então, as informações por município, com exceção do município capitais e região metropolitana,
A única pesquisa que vai trazer informações em níveis detalhados é o censo. Fora isso, a gente tem pouca pesquisa que a gente consegue abranger todos os municípios do país. Mas, em questão de trabalho e rendimento, a gente tem a SEMPRE, que é o Cadastro Central de Empresas, que a gente vai falar nele, que ele é divulgado anualmente, com uma diferença de 2 anos, né? Então, a gente divulgou 2020 e 2022, agora em 2023 a gente vai divulgar o resultado de 2021, mas ele consegue nos ajudar com uma ideia do trabalho formal, essa diferença, né? Nessa questão aqui, a gente trabalha com uma base de dados de coleta nossa e também registros administrativos, então, necessariamente, trabalho formal, tem que estar na RAIS, carteira assinada, é o contrato. Então, a gente não consegue fazer esse levantamento do trabalho informal em municípios que não sejam capitais, fora o censo. O censo a gente consegue levantar tudo, né? Então, por isso que o censo é muito importante, principalmente para os municípios menores, né? Aliás, todos os municípios que não são capitais. Então, aqui a gente tem, então, em 2020, que o salário médio mensal dos trabalhadores eram 2 salários mínimos, lá em Anhanguera, o pessoal ocupado, 152 pessoas, nossa, mas só isso, tá? Que tinha, a estimativa de população era 1.000 e pouquinho, deixa eu subir aqui, 1.100, aqui, ó, população, 1.171 em 2021, mas só 152 pessoas, lembrando, então, que aqui é o pessoal ocupado, né, que está na RAIS, então tem uma série de órgãos que ficam fora. A gente vai estar mostrando sempre lá, vocês vão entender como é que é a organização, tá? Então, a população ocupada é 13%, né? Lembrando que isso daqui é só a população em emprego formal. O percentual da população do rendimento nominal per capita até meio salário mínimo. Esse aqui já pega o censo, 2010, 27. E assim vai. Então, nós temos educação, né, que a gente pega uma série de informações, tanto do censo, também aqui a gente tem uma parceria com o INDEP, em questão do censo, censo escolar, então a gente divulga aqui também. Economia, a gente tem o PIB per capita do município, temos o percentual, o IDHM, que é do PNUD, como eu tinha falado, saúde, meio ambiente, vai. Então, aqui é uma forma rápida, visual, de vocês navegarem pelas informações que estão disponíveis em nível municipal. Se você não achou informação aqui, mas quer buscar, talvez você encontre, você pode clicar aqui em pesquisas. Antes disso, aqui também, como saber qual pesquisa é feita pelo IBGE, qual pesquisa não é feita pelo IBGE. Aqui nas notas e fontes, você consegue toda a informação, tá? Então, ele vai te falar de qual a variável que está sendo exposta aqui, de quem que é a fonte, tá? Então, pode ser a fonte nossa, pode ser de outro parceiro, né, para você conseguir se localizar melhor aí nos dados. Então, quando você não achou a informação aqui, quer saber se no município apresenta, clicando aqui em pesquisas, você vai encontrar todas as pesquisas que nós trazemos resultados em nível municipal. Então, você pode ver que são várias, né, não só nossas, como eu falei, a gente tem algumas do MEC, outras do Senatran, de questão de veículos, frota de veículos, e assim vai. Eu quero mostrar para vocês aqui do Cadastro Central de Empresas. Né, como tinha falado, né, o Cadastro Central de Empresas, então, é uma pesquisa que usa registro administrativo, principalmente. Então, ela vai ter aqui, ó, as notas, que vão te explicar algumas informações da tabela, a fonte, que vai te falar aqui de quem que é o produtor do dado, né, e a questão da última divulgação, qual que é mais recente. Aqui no ano, ele vai te dar uma série histórica disponível aqui no sistema, a gente vai depois ver aqui na série histórica. E aí começam as informações aqui. Unidades locais, né, são 14. A diferença entre unidades locais e número de empresas é que uma empresa ela pode ter mais de uma unidade local, tá? E pode existir. Então, aqui em casa, Anhanguera é muito menorzinho, né? É um município muito pequeno. Então, confere, a quantidade de empresas é a quantidade de unidades locais, mas pode ter uma empresa que tenha uma filial, tem a sede e uma filial no mesmo município. Então, unidades locais costumam ser sempre maior, né? Então, a gente pode adicionar uma comparação aqui daqui a pouco, para vocês visualizarem melhor. Aqui, igual eu falei, pessoal ocupado assalariado. A diferença do pessoal ocupado assalariado são os prolabores, né? Então, o pessoal que não é empregado, né? Então, ele entra em outra categoria. Então, essa é por isso a diferença. O salário médio e a remuneração. Então, aqui, nessa parte, você já pode fazer
já fazer o download das informações, né? Então, aqui você consegue diminuir a quantidade de informações que são expostas aqui. No caso aqui, ele vai aparecer só as que estão preenchidas para esse município. A gente pode pegar um maior aqui para ver. Vamos adicionar uma comparação. Vou colocar aqui Mundo Novo, que é um outro município que não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Então, ele já aparece aqui para a gente. Já dá para fazer 3 comparações, né? Deixa eu colocar... Barro Alto, aqui, Goiás, também, outro município. Então, aqui já dá para fazer uma comparação, né, em relação à estrutura, né, das empresas que estão presentes em cada município, né? Então, você pode fazer essa informação. Você consegue, aqui em cima, na série histórica, fazer um gráfico já que te mostra, inclusive, fazendo já a comparação para você. Então, você consegue ver aqui, ó, Mundo Novo, o laranja, o azul claro é Anhanguera e o Barro Alto é o roxo. Então, dá para ver a evolução ao longo do tempo, em relação a unidades locais. E aí, quando você vai clicando aqui, ela vai mudando a variável. Então, o número de empresas, pessoal ocupado. A diferença do pessoal ocupado, olha, Mundo Novo já ficou bem mais horizontal. E em Barro Alto teve uma elevação interessante, né, ao longo dos anos aí, de 2006 para 2020. E como eu falei, dá para você ir clicando e vai mudando. E a mesma coisa aqui, você pode baixar a informação, da mesma forma, ela vai baixar aqui a tabela para você, as informações que você está buscando. Aqui, série histórica, ok? Cartogramas, ele vai gerar para a gente as informações do mapa do estado, ele vai te colocar o pinzinho do município que a gente está falando, que é Anhanguera, pequenininho aqui. E aí, se você for clicando aqui, ele vai te mudando as informações. Ele vai te dando aqui, ó, por exemplo, a gente está pessoal ocupado assalariado, e vai te dar as faixas aqui, né? Então, quanto mais escuro, mais pessoas assalariadas estavam ocupadas nesses municípios. Então, quanto mais escuro, os municípios maiores, logicamente, tem mais pessoas. Então, dá para também fazer o download dessa informação. O ranking, ele vai te dar aqui as informações e vai te marcar os municípios que a gente está selecionado, que é Barro Alto, que é o 51º aqui em questão de pessoal ocupado, já é o Mundo Novo, o número 163, e Anhanguera o último, menorzinho, né? E também no Brasil e tudo. Então, aqui também é uma forma de vocês conseguirem acesso às informações de forma muito rápida, tá? E isso é para todas as pesquisas. Você pode clicar aqui e consegue navegar de forma bem intuitiva aqui por todas as pesquisas que nós temos. Tá? Então, vocês podem olhar uma pesquisa e clicar nela e explorar, e aí pode mudar os anos. Uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui é a questão dos anos, tá? Então, travou aqui, vamos ver. Deixa eu colocar aqui Goiânia, vamos ver se é pela pesquisa, só para confirmar se travou. Pesquisa de serviço de hospedagem. Ela não está aparecendo aqui, vou relatar isso lá a de 2016 não está aparecendo, vou relatar o caso lá, a de 2011 já aparece. Então, é uma forma aqui, é uma das formas que vocês têm para estar navegando aí nas informações, nas pesquisas, de forma sabendo que tem a informação. Não necessariamente você precisa pesquisar só o município aqui, tem como você fazer também a busca por estado, né, da mesma forma, tá? Todas as informações estarão aqui para vocês. A pesquisa também, você pode comparar estado com outro estado. Santa Catarina é um estado que economicamente tem se mostrado muito pujante aí, principalmente questão de desemprego, a taxa lá é muito pequena. Goiás costumava competir bastante com ela. Goiás também tem os índices de desemprego muito parelhos com lá. Então, dá para comparar e acrescentar quanto vocês quiserem. Então, da mesma forma. E aqui, nesse caso, ele já aparece, tá vendo? Lá quando a gente estava trabalhando com a Anhanguera, a gente aparecia só o valor total. Como a gente vai para o município maior, ele já começa a dar a estratificação. Então, aqui a gente já começa a ver as mesmas informações,
só que agora pelo CNAE, pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, quanto maior o município, quanto mais empresas nós tivermos, menos desagregado a gente consegue informar a sociedade. Qual que é a questão da desagregação? Porque a gente não consegue fazer isso com a Anhanguera. A gente tem a lei do sigilo, que prevê tanto a obrigatoriedade para toda pessoa física ou jurídica prestar informação para o IBGE, como também a questão do sigilo, que essas informações elas nunca vão ser usadas para nenhum fim que não seja estatística, não serve nem mesmo para questão de comprovação em processo judicial. A gente na verdade, sempre que vem uma demanda judicial pedindo informação que identifica um informante, a gente recusa com base na lei, né? Então, toda vez que a gente presta informação para o IBGE, ela é totalmente sigilosa. Realmente, o dado é desagregado. Então, por isso que quando a gente vai para uma pesquisa em um município que tem poucas empresas, se a gente desagregar muito, é muito fácil de identificar a empresa. Então, tem o IBGE sempre, quando vai divulgar um dado, ele sempre vai preservar o sigilo da informação, tá, pessoal? Então, isso é regra. Muitas vezes o pessoal, mas eu queria aquela informação, a gente não divulga, infelizmente, por causa disso, porque é uma informação, por exemplo, de uma empresa muito grande, numa região que ela se destaca muito, então fica fácil de identificar, com certeza você não vai encontrar esse dado, porque vai ser muito fácil de identificar quem é o informante dele. Então, essa é uma questão que, para as pesquisas na área de economia, de quantidade de empresas, da demografia, de tecnologia, então é sempre um pouco mais delicado por causa disso, tá? Então, pode ser que vocês, buscando aqui, vocês queiram entrar mais na informação, mas não está disponível por causa da lei do sigilo, tá? Mas aqui vocês conseguem mais informações mais detalhadas. E aí vai indo. Muito bem, vamos seguindo então. Então, essa é um primeiro passo para vocês encontrarem informação de forma aí mais fácil, digamos assim. Estou voltando aqui para a página inicial do IBGE, que a gente entrou aqui na questão de cidades e estados. Descendo aqui, a gente sempre deixa em destaque alguns sites que nós consideramos de muita importância. O Sidra, eu vou apresentá-lo para vocês, é a nossa principal ferramenta de recuperação de dados. A gente tem um curso dele online, gratuito, eu vou mostrar para vocês onde que vocês conseguem fazer o acesso lá depois, quem tiver interesse. Ele é AD, ele é assíncrono, você faz e recebe o certificado, ele é muito bom, tá? Então, e é a principal ferramenta que nós utilizamos, até mesmo nós, para prestar informação para vocês, a gente utiliza ele de forma diária, né? Então, ele é a nossa principal base de ferramenta de informação. Além disso, tem outros sites também que a gente sempre coloca aqui, algumas vezes pode mudar a disposição, mas o Respondendo sempre vai estar, o IBGE Educa, a loja também, e as outras costumam dar uma oscilada de acordo com o momento que a gente está passando, tá? E ainda tem Ver Todos, que aí depois a gente entra com mais informações aí sobre isso. Aqui, vocês conseguem ter acesso ao calendário de divulgação do IBGE. Tá? Então, ele já aparece aqui as próximas pesquisas serem divulgadas. Então, hoje nós divulgamos a PMC, amanhã a PMS, pesquisa mensal de comércio, pesquisa mensal de serviço. A PNAD contínua, que traz a característica do mercado de trabalho trimestral. Na verdade, essa daqui, ela é um módulo que a gente chama de pesquisa estrutural. Então, ela vai dar um retrato das características gerais do homicídio dos moradores, sai na sexta, e assim vai. E aqui, você clicar no calendário completo, você tem acesso a todo o calendário aí por mês das informações que nós vamos divulgar, das pesquisas. Como eu falei, a gente tem, estamos presentes em 4 redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube. O YouTube é onde que a gente consegue ter uma postagem de vídeos explicativos de uma forma muito didática e fácil para todo mundo entender. Então, eu recomendo para todo mundo aí poder explorar o IBGE Explica, que ele traz muita informação de forma bem lúdica, bem interessante. Por fim, aqui a questão do Erramos e algumas informações aqui embaixo. Agora, antes da gente entrar no Sidra, que é a nossa principal fonte a nossa ferramenta de recuperação de dados, eu vou mostrar agora a página das pesquisas. Como eu falei, por aqui, se você clicar aqui em outros indicadores, você consegue aqui, e também pela página da pesquisa, ó. PCA, pesquisa completa,
Então, por aqui também dá. Mas o caminho, para você nunca mais esquecer, é no menu sanduíche. Tá? Clicou aqui no menu sanduíche, ele vai aparecer aqui separados por temas. Então, nós temos todas as pesquisas estatísticas, vão estar aqui em estatísticas, todas geocientíficas aqui, e ainda tem outras informações. Painel de indicadores, aquele que a gente estava, cidades e estados, é aquele site que a gente estava, nosso site, ele vai te dar os principais sites nossos, as próximas divulgações, então aqui é um resuminho do que a gente viu lá. Entrando aqui em estatística, aí vamos em econômicas. E vocês podem explorar um por um, tá, pessoal? Então, com paciência, com tempo, aí vocês vão encontrar informações fantásticas aqui. Todo dia eu descubro uma informação nova que o IBGE produz e divulga, tá? Então, não é exagero, é muita informação. Então, se vocês já acham complexo a quantidade de informação que tem, imagina eu que trabalho nessa área, já tem 7 anos, e todo dia eu descubro informação que nós produzimos e divulgamos nova. Então, realmente tem que ter um certo tempo e disposição para estar explorando todo o conteúdo, tá? Então, aqui em econômicas, vamos aqui passar, deixa eu entrar aqui, indústria e construção. Você clica aqui, indústria e construção, e ele vai te trazer todas as principais pesquisas que vão abordar esse tema, tá? Então, ele vai te trazer aqui, ó, a pesquisa industrial mensal, produção física, a pesquisa anual da indústria, da construção, e aí vai. E aí também te dá outros temas que podem te chamar a atenção, que sejam interessantes aqui para essa questão. Apesar de a gente ter entrado em indústria e comércio, que eu quero mostrar para vocês que a gente consegue a mesma informação em vários locais, né? Então, a gente vai entrar aqui, ó, na estatística do Cadastro Central de Empresas, a SEMP. Clicando nela aqui, ela já vai aparecer, ela costuma já aparecer por resultados, aí você pode clicar aqui no que é, para entender um pouquinho sobre a pesquisa, um pouquinho da metodologia. Ela vai te trazer uma série de informações aqui, que são bem interessantes para começar a entender o que você vai encontrar nessa pesquisa, se é isso, se o dado que você busca realmente essa pesquisa fornece. A questão das séries históricas também, então, você pode gerar, algumas pesquisas vão te dar essa oportunidade de verificar e exportar também toda uma série histórica que você tiver em busca. As edições, ele vai aparecer aqui para a gente as mais recentes e a edição anterior. Se você vai clicar, ele vai te jogar ou para a biblioteca nossa, para que você possa fazer o download da publicação, ou para a outra parte do nosso site lá que você vai ter acesso também. Aqui, dentro de edições, quando ela já aparece aberta, né? Mas toda vez que você estiver nela, ela vai te dar aqui as informações sobre essa edição, tá? Então, sobre a publicação, ele vai te explicar um pouquinho sobre o que é a publicação dessa pesquisa de 2020. Já vai te dar, de forma resumida aqui, rápido acesso, os principais resultados, tá? Então, número de empresas, organizações, então você consegue, passando o mouse aqui, saber o valor absoluto de cada, e você consegue escolher o nível territorial, Goiás, por exemplo, Goiás. Então, ele já vai te dar aqui número de unidades locais, por classificação do KNAI. Você consegue exportar da mesma forma, ou a tabela, ou gerar o gráfico, tá? Imprimir. Então, passando o mouse, você consegue ter todo o acesso às informações. E aí vai por todas aquelas informações que a gente passou lá no Cidades Arroba. É a mesma coisa, só que agora de uma forma um pouco mais... não tão intuitiva, igual estava no outro, apesar de ser ainda bem intuitivo aqui, a gente consegue ter um acesso de forma rápida e simples, até relativamente. Tá? Para quem tiver, não, eu não quero, eu prefiro mexer com os dados mesmo em tabelas, então você clica em tabelas, e ele vai te gerar aqui os resultados na tabela, tá? Então você pode baixar, então ele costuma gerar arquivo em zip, tá? E aí é sempre fundamental baixar o índice das tabelas para localizar de forma mais rápida. Deixa eu abrir aqui rapidamente, aqui, só para mostrar para vocês. Vamos ver se vai. A minha internet está muito lenta, vai demorar demais. Mas baixando aqui a tabela, você consegue visualizar também, tanto em formato que abra no LibreOffice, como em formato que abra no Excel, tá? Então, de fácil manuseio, vocês conseguem fazer todo o manuseio de Excel ou LibreOffice, classificando as informações, então fica bem a critério. Para quem tiver mais dúvidas em relação à informação dessa pesquisa, tem aqui os conceitos e métodos, que vai dar um resumo, né, da metodologia, do objetivo,
como é feito, quais são os temas. Então, você quer saber entender um pouquinho mais como aquele resultado foi, como o IBGE chegou naquele resultado. Esse aqui é um bom início aqui para ver como é que é feita a pesquisa, de onde que é a base, como é calculado, se for uma pesquisa amostral. E aí todas as informações tem aqui, tá? E aí tem, inclusive, os metadados. Então, os metadados é para aquele pesquisador já que quer entender realmente a informação do dado, né? Então, ele entra direto dos metadados, ele consegue navegar aqui de uma forma bem mais detalhada, tá? Então, tem muita informação também. E também tem a tabela de resultados. Então, aqui você consegue ir a fundo na metodologia mesmo da pesquisa e entender um pouquinho mais sobre como foi feita essa pesquisa. Voltando aqui, a gente tem a publicação, né? Então, é uma publicação que antigamente a gente fazia ela impressa, né? Então, ela ficava disponível para leitura nas unidades estaduais. A gente tem migrado paulatinamente para o digital, né? Então, essas mesmo da estatística central, a gente não tem feito mais ela impressa, mas está aqui disponível, o download é gratuito, tá? Na íntegra, tudo que o IBGE produz, vocês vão conseguir fazer o download gratuito na íntegra de todas as pesquisas, de todos os livros, publicações que nós fazemos. Na publicação, você vai encontrar sempre as informações em relação... Deixa eu só sumar aqui rapidinho. Aqui. Ele vai te dar, então, toda a metodologia também, de forma detalhada. Vai te falar as notas técnicas divulgadas, todo o detalhamento da pesquisa, nos mínimos detalhes. Então, você quer saber um pouquinho mais, aprofundar, achou aquele site do metadado mais complexo? Pode baixar a publicação, que nela você vai conseguir as principais informações e todo o detalhamento também da metodologia, tá? Os principais resultados. Então, é uma publicação que vai te dar todas as informações em nível que dá a publicação. Então, nível regional, aqui sai até nível de unidade da federação, vai te dar os resultados aqui de unidade da federação, e assim por diante. Muito bem. Voltando aqui, então, nos downloads você vai encontrar toda a série histórica disponível. Então, você pode ver aqui desde 1995. Então, se você clicar, ele vai te dando as tabelas, né, os resultados. As informações técnicas, para quem tiver mais interesse, sempre tem as notas técnicas divulgadas, notícias e leads, outras informações que foram úteis. E aí, então, essa página que a gente chama de página da pesquisa. Toda pesquisa divulgada por nós vai ter essa página exclusiva para ela. Tá? Então, você quer aprofundar, principalmente na metodologia, tá, pessoal? Quem precisa acessar a metodologia de uma pesquisa do IBGE para entender como ela foi feita, como chegou naquele resultado, como é que foi a coleta das informações, é aqui na página da pesquisa. Então, esse é o caminho. Clicou no menu sanduíche, estatísticas, aí você pode entrar em sociais, dependendo da pesquisa que você está buscando, as econômicas, tem algumas que você vai encontrar só na multidomínio, como empreendedorismo, então, é da mesma forma, tá? Então, entrou, você clica nela, ela vai te dar todas as informações. Por isso que eu falei que o meu objetivo aqui não é passar por todo o conteúdo, até mesmo porque seria meio inviável, mas é mostrar que você vendo esse primeiro contato, o que você buscar vai ser igual, tá? Então, qualquer pesquisa que você entrar vai ter a estrutura é a mesma. O que as edições, então todo o caminho aqui vai ser o mesmo para qualquer pesquisa que você estiver buscando, tá certo? Muito bem. Então, vamos indo aqui, voltando na página inicial. Então, esse é o segundo local que vocês vão encontrar a informação. Lembrando, o Cidades Arroba, eu diria assim, que é um local que você vai entrar para achar uma informação de forma mais rápida, mais simples, sem tanto detalhamento. Quer um pouco aprofundar, principalmente na questão da metodologia da pesquisa, entender como é que a pesquisa é feita, buscar essas informações, aí na página da pesquisa. E agora, por fim, você quer só os dados, você já entendeu como é que a pesquisa é feita, só quer mesmo trabalhar com os dados de forma mais dinâmica, de forma mais simples. Aí, agora sim, a gente vai entrar no Sidra. Tá? Então, descendo o site, nossos sites aqui, você vai clicar em Sidra. Que aí o Sidra, ele como eu falei, é um portal fantástico, uma ferramenta, eu diria que ela é a principal ferramenta, é o nosso carro-chefe, realmente,
em questão de informações. A maioria das nossas pesquisas, infelizmente, não todas estão aqui. A gente está trabalhando forte para a questão de trazer todo o nosso banco de dados de pesquisas para cá, mas, por enquanto, não temos todas, mas a grande maioria está aqui. Tá? Então, é a nossa principal ferramenta. Então, no curso do Sidra, do EAD que eu falei para vocês, que é gratuito, vocês vão conseguir entender cada item que tem aqui. Eu vou passar de forma bem simples, bem superficial mesmo, porque a gente não vai ter tempo, mas vai dar para dar um gostinho para vocês aí de como funciona. Tá? Então, aqui é o logo, né, o banco de dados. Aqui em frente nós temos a pesquisa. Quando você clica, ele já vai aparecer um filtro. Se você quer, eu quero informações, por exemplo, sobre comércio. Então, você começa a escrever, ele já vai te dar as pesquisas que vão aparecer para a gente aqui, a informação que você está buscando. Por exemplo, comércio, ele deu aqui para a gente dos indicadores, né? Então, temos a pesquisa mensal de comércio, e no item economia, nós temos a pesquisa anual de comércio, da PAC. Qual que é a diferença das duas? Lá no início, quando a gente começou a conversar sobre o IBGE, eu falei das pesquisas conjunturais e das estruturais. Aqui está um exemplo clássico das pesquisas, a diferença delas. A PMC, a Pesquisa Mensal de Comércio, é uma pesquisa conjuntural, ou seja, ela vai dar umas informações necessárias sobre receita mensal e sobre o volume de vendas mensal das atividades. Então, é uma informação importantíssima, que tem que ser dada de forma mais rápida. Então, a questão da coleta para divulgação é de 2 meses, então ela é muito rápida mesmo, e que traz informações para que possa tomar, para se ter acompanhar o que está acontecendo quase que instantaneamente, né, nesse mercado, nesse setor, né, digamos assim. Já na de baixo, na pesquisa anual do comércio, a gente chama daquela pesquisa estrutural, ou seja, é uma pesquisa mais densa, ela vai aprofundar, ela vai detalhar a quantidade de unidades locais, quantidade de pessoal ocupado, os salários. Então, ela vai trazer um corpo muito mais denso, que não é o objetivo dela não é trazer informações para tomar de decisão rápida. Então, na verdade, ela é para mostrar, fazer um retrato. Qual que era o retrato do comércio no país e nos estados em tal ano? É isso que ela faz. Então, a diferença da conjuntural para estrutural, basicamente, é essa. Conjuntural são informações para tomar de decisão, coisas mais rápidas, e já estrutural você faz um retrato do que aconteceu naquele ano naquele mercado, tá? Ou naquele setor. Então, aqui, no caso, se você não sabe, você também pode ir clicando na setinha aqui. Quando você clica na setinha ao lado, ele vai baixando e vai desagregando aqui o menu. É a mesma coisa, trabalho e rendimento, agropecuária, indústria, comércio, e você vai buscando aqui também se você não lembra o nome da pesquisa, por exemplo, né? Então, você tem como manusear aqui. Isso para todos, tanto para a população, para a economia, e aí vai. No caso aqui, eu quero falar, como eu falei, né, a nossa intenção aqui é trazer o mesmo dado de formas diferentes. Aqui, ó, na economia, a gente encontra aqui, ó, o Cadastro Central de Empresas, sempre. Vamos clicar nele aqui. O CEP, como eu falei, é uma pesquisa estrutural, né, então ela é divulgada anualmente. Então, a gente vai divulgar o próximo no segundo semestre de 2021. E aqui ele já dá. Primeira coisa, ela te vai dar um resuminho do que é, como é que é feita a coleta, com as informações mais rápidas. Ela te dá um pouquinho, um detalhamento superficial sobre metodologia. Quem quiser aprofundar, vai na página da pesquisa, não se esqueçam. E aqui embaixo já vai apresentar os quadros, que são os resultados, principais resultados, inclusive com uma série histórica aqui já disponível. Né? Então, se você clicar aqui, você também consegue navegar pelo nível territorial que a pesquisa fornece para a gente. Então, aqui, cliquei em Goiás, ele já vai dar um retrato aqui para a gente, né, do número de empresas, organizações, por seção de atividades. Então, tem todas as informações aqui de forma mais rápida. Aqui também você consegue fazer o download, tá? Aqui você consegue ver de onde foi extraída, de qual tabela foi extraída esse quadro aqui. Você consegue filtrar um pouquinho para diminuir aqui, não, estou achando muito poluído, eu quero comparar só 2019, 2020. Então, você consegue fazer todo esse manuseio aqui. Imprimir, né? Você clicando aqui, ele vai te jogar para a página da impressora. Né? Não precisava ter clicado, mas tudo bem. E aqui você amplia
para ver a informação que você está trabalhando de forma mais ampla. Aqui nas tabelas que começa a ficar interessante. Tem as referências aqui, vai te dar, aqui, se você clicar, vai te jogar no banco de metadados, aqui no acervo da pesquisa, mas é aqui na tabela, na abinha tabelas, que a gente vai começar a falar o que realmente é o Sidra, né? Então, aqui nós temos, então, fala o nome da pesquisa, a partir de qual ano, né? Então, aqui é a série atual, vem desde 2006, tá? Então, deixa eu baixar aqui, ó. Ela tem aqui, ela vai te mostrar as séries anteriores que tem, ó. Então, todas as informações são essas duas que estão aqui no Sidra. Quer dizer que, se não tiver no Sidra, não existe? Não, pessoal. Então, lembrando que no Sidra a gente não tem tudo, tá? Então, talvez tenha alguma tabela, alguma pesquisa nossa que o tempo que a gente disponibilizou aqui nas tabelas não seja o início da série histórica. Aí você vai ter que entrar no portal da pesquisa lá, na página da pesquisa, e lá sim você vai conseguir ter acesso a todas desde o início da série histórica. Então, depende. Tem algumas pesquisas que nós temos toda a série histórica no Sidra, outras não. Então, depende de cada caso. Aqui, ele vai dividir sempre por tópicos, tá? Então, aqui a gente divide aqui por empresas ou por unidades locais, né? Lembrando a diferença, né? A empresa, a gente considera uma empresa, ela pode ter várias filiais, então, quando a gente considera empresa, é uma só, né? Ela e as filiais vão ser somadas em uma só. Já quando a gente considera unidades locais, a gente considera cada unidade, digamos assim, como uma unidade local. Então, por isso que empresas sempre vai ser um número menor do que as unidades locais, tá? E aí a gente tem aqui o número da tabela. Se você clicar aqui nesse caderninho aqui, ele vai te descrever a tabela, tá? Ele é interessante, mas não, eu vou mostrar para vocês por quê. Ele não é muito necessário ficar, eu quero saber o que tem na tabela, clicar aqui, porque no final das contas você já vai querer já trabalhar com a tabela. Então, por isso que eu já sugiro já entrar direto em abrir tabela. Aí, no caso, abrir tabela, ou é no número da tabela, ou no título da tabela, tá? Então, se você clicar tanto aqui como aqui, você vai chegar no mesmo lugar. Mas antes da gente clicar, eu vou mostrar aqui para vocês outras informações. O número da tabela, eu sugiro fortemente, quando vocês acharem uma tabela que vocês interessam muito, vocês anotarem o número. A gente vai usar essa daqui, ó. Vamos usar essa aqui, 6449, e a gente vai lembrar do número dela depois, tá? Por que eu quero usar essa aqui? Ela vai me dar o período aqui, ó. Ela vai me dar, então, a série histórica iniciando em 2006 até 2020. E pelo território, o que ele me dá de informação no território? Ele dá Brasil, grandes regiões, unidade da federação e município, tá? Outras tabelas, ó, só vai me dar resultado só para Brasil, tá? Ou, aqui nesse caso, faltou só o município, então ele desce só até a unidade da federação. Sempre lembre, dependendo da informação, a gente, pelo sigilo estatístico, a gente não pode desagregar a ponto de a gente ter a condição de identificar o informante, tá? Então, esse é o grande filtro que tem nas pesquisas, tá? Então, a gente desagrega até onde a gente tem a plena convicção que não é possível identificar o informante. Mais que isso, tem como a gente acessar informações um pouco mais detalhadas, além disso? Tem, né? Então, existe a gente chama sala do sigilo, né, que é um local de pesquisa, mas fica na nossa sede, a sede do IBGE é lá no Rio de Janeiro. Então, é possível, todo pesquisador, ele que quiser acessar uma informação mais detalhada, que não está disponível nem na página da pesquisa, nem no Sidra, por exemplo, ele pode encaminhar um projeto falando a finalidade, tem toda a parte de como tratar isso, e aí é analisado pelos nossos pesquisadores no Rio de Janeiro, e concordando, você tem acesso a algumas informações mais detalhadas que a gente encontra normalmente aqui no site, tá? Então, mas é um pouco mais trabalhoso e tem que ser presencial, tá? Então, é presencial, sala, sigilo tem que ser fisicamente presente lá, então não tem jeito de fazer o acesso virtual, devido à questão do sigilo, né? Então, são dados sigilosos que a gente tem um cuidado muito grande com eles. Então, vamos lá. Vamos aqui montar a primeira tabela nossa aqui, a 6449. Eu vou clicar aqui em cima do número, ela vai abrir para a gente a tabela. Vamos aqui brincar um pouquinho na montagem da tabela. Aqui, então, aparece então, para a gente aqui, cadastro central de empresas, é o nome da pesquisa.
Aqui só as dúvidas, pode colocar fim. O número da tabela e aqui o nome do título da tabela, né? Então, empresas e outras organizações, pessoal ocupado, e vai te falando todas as informações que tem aqui. Por enquanto, vamos começar aqui no quadro. Tá? Então, o quadro, depois a gente brinca um pouquinho com o cartograma. Aqui, nós temos como reiniciar as seleções. Caso você montou a tabela, está muito bagunçada, e, nossa, queria começar de novo, não precisa ir desmarcando tudo, basta clicar aqui. Então, aqui, ele vai te dar a abertura ou não das variáveis aqui. Se você quiser ter uma visão mais curtinha do que tem nessa tabela, só clicar no menos, ou se clica no mais, ele vai abrir para a gente o que tem em cada item. Só para ficar mais fácil visualmente, tá? Descendo aqui, nós temos a opção de organizar o layout da tabela. Eu sempre deixo para depois de montar a tabela, porque até então não tem, a não ser que você trabalhe muito com o Caesar, você já sabe onde que você quer a variável, se ela vai ficar numa linha, se ela vai ficar numa coluna. Se você não tem esse manuseio tão constante, então deixa do jeito que está, depois tem como a gente mexer nela. Então vamos aqui, descendo, variável 1. Então, a variável 1/8, ou seja, quer dizer que das 8 variáveis disponíveis aqui para nossa consulta, uma só está marcada. Aqui nós temos a opção de clicar para marcar todas automaticamente, da mesma forma, desmarcar todas. Aqui, quando um conjunto muito grande, igual aqui, são 1067, essa lupinha aqui nos ajuda bastante. Tá? No caso aqui, até que não tem muita utilidade, não, mas tudo que você digitar aqui, ele vai filtrando também. Então, eu quero só que tiver variáveis com assalariado. Então, você clicou aqui, ele vai restringir para você para ficar mais fácil a marcação. Aqui, ele vai te dar algumas opções, tá? Então, as variáveis primárias, secundárias, tudo marcado, desmarcado, é só uma forma de facilitar. Vamos começar brincando, eu vou marcar todas aqui, que me interessa todas. Aqui, no cadastro, na classificação nacional de atividades econômicas, CNAE 2.0, ele vai nos dar, então, uma desagregação muito interessante. Então, aqui já fica bem interessante, porque a gente consegue chegar no nível de CNAE muito detalhado, tá? Então, eu vou primeiro, sempre vem marcado o total, vou deixar o total, que nos interessa. Como eu não quero entrar tanto no nível de detalhe ainda, eu vou clicar aqui, eu vou por seção, eu quero só os maiores. Aí apareceu só as seções, né? Então, os grandes grupos, e aí eu vou marcar só os grandes grupos. Quando eu voltar aqui, para tudo, ele vai aparecer o total e as grandes seções marcadas apenas, tá? Então, vocês vão entender daqui a pouco. Descendo, aí tem o ano. Aqui, como eu falei, a série histórica iniciou em 2006 e vai até 2020. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Tem o microfone aberto? Ou está tudo certo? Posso continuar? Vou continuando então, pessoal. Pode continuar, professor. Tá joia. Então, aqui no ano, nós temos a opção de marcar todos, marcar 2, eu quero os números pares, eu quero 3, fiquem à vontade para marcar. Para a tabela, para começar a mexer na tabela, eu vou deixar só 2020, que é o mais recente, e vou começar com o Brasil. Depois a gente volta e trabalha algumas informações aqui melhor, tá? Ter feito isso, a gente vai ou visualizar ou fazer o download, que vocês acharem mais fácil. A gente sempre clica em visualizar, a gente já vê na hora. Percebam que pelo layout que foi dado para a gente, ficou muito ruim essa tabela. Olha que ela ficou enorme, ela tem uma linha só e várias colunas, não ficou legal. Então, eu vou clicar aqui em layout. Aqui, ó, tá vendo? Variável 8. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a variável para ela virar uma coluna. A variável, deixa eu explicar aqui primeiro, ela aparece aqui em cima. Esse azul, cada azul, aliás, desculpa, aqui é o número da tabela. Aqui embaixo dessa tabela azul, aparece a variável. Então, cada variável gerou uma tabela separada. Então, nós temos 8 tabelas separadas. Eu quero uma tabela só. Eu vou clicar aqui e vou arrastar para coluna. Eu quero que tenha apenas 8 colunas com essas variáveis nossas. Já as 22 colunas que tem, eu quero transformá-las em linha. E arrasto. É só clicar, ela vai aparecer o vermelhinho, você arrasta para onde você quiser. Depois dá OK. Olha que diferença. Então, as 8 tabelas que nós tínhamos, agora viraram 8 colunas. Agora a gente tem aqui as 22 atividades, mais o total.
do lado aqui de linhas, né? Então, a gente consegue visualizar aqui. Número de empresas e outras organizações, aqui a gente está trabalhando com o Brasil, né? No Brasil, eram 5.434.091, né? E aqui é o percentual, ele vai dar 100%. Pessoal ocupado, 52 milhões, né? A pessoal salariado ocupado, 45 milhões. Aqui, sempre observem, entre parênteses, a variável, tá, pessoal? Qual que é a unidade de medida da variável. Por exemplo, aqui, o salário e remunerações de todo esse pessoal aqui empregado é em R$ 1.000, ou seja, aqui, ó, 142 mil. Então, 742 mil, 532 milhões, 800, aqui, então, dá 1.805.532.742.000 reais, tá? Então, sempre observar aqui a variável, a unidade de medida de cada variável. Aqui, de cara, eu já vou brincar com vocês, já para explicar uma outra coisinha interessante aqui. Que por aqui, você já consegue, por exemplo, são 22, eu queria ver de forma mais rápida qual das atividades, dos grandes grupos das atividades, tem mais número de empresas aqui no país. Você vai clicar aqui em ordenar, descendente, e depois clicar aqui, ó, número de empresas e outras organizações. Automaticamente ele vai gerar um ranking para você. Como tem o total aqui, aí ele vai aparecer sempre primeiro, né? Mas se você quiser tirar o total, lá é só desmarcar lá na parte de trás, que daqui a pouco a gente volta. Mas de todo jeito, qual é o grupo de atividade que tem mais empresas no país inteiro? E você vai ver que isso se repete em todos, desde grandes regiões, estados, municípios, todos geralmente são comércio e reparação de veículos e automotores e motocicletas. E aí, mas agora, eu queria... Travou aqui para mim. Aí, funcionou. Então, ele vai ordenar, e aí ele vai ordenar com base nessa coluna. Os outros dados vão aparecer aqui também da mesma forma. E aí você quer ordenar por pessoal ocupado assalariado. Também vai dar o mesmo, se não me engano. Olha lá, o mesmo, comércio. Agora, quando a gente fala de salários, já muda. Tá? A administração pública já salta para o primeiro, com um valor aí de 462 bilhões de reais, tá? E aí, da mesma forma, você consegue ordenar todas as colunas aqui, as informações, de forma fácil. Para retirar o ordenamento, só clicar aqui em remover. Em funções, você consegue gerar gráficos, imprimir, fazer o download da tabela, tá? Então, eu quero fazer um download e abrir e trabalhar com ela depois em Excel. É só clicar aqui, ela vai gerar a tabelinha para você, e aí depois você consegue fazer o manuseio normalmente. Perfeito, eu quero mudar algumas informações aqui. Basta clicar na setinha de voltar do browser aqui, ele vai te jogar de novo aqui. Vamos agora mudar algumas coisas. Vou filtrar algumas informações agora. Eu quero, então, vamos buscar um nível de detalhamento aqui. Deixa eu pegar, por exemplo, cultivo de cereais. Cultivo de soja. Cultivo de soja, interessante. Vamos pegar aqui, eu quero saber número de dados locais, número de empresas, organizações, para não ficar uma tabela muito grande, para vocês entenderem outras informações. Só o número de empresas, de cultivo de soja, só que eu quero fazer uma série histórica dela. E eu não quero Brasil. Eu vou desmarcar Brasil, e agora eu vou marcar Goiás. Eu quero saber de Goiás. Se você clicar direto aqui, tá vendo? Quando estava em Brasil, ele aparece aqui, 1/5.603. A gente vai desmarcar Brasil, 0/1. Se a gente clicar aqui, direto, ele vai marcar todas as 27 unidades da federação, mas eu não quero isso. Se você quiser, também dá para fazer o ranking, dá para fazer toda essa informação. Deixa eu já mostrar isso aqui para vocês, antes da gente voltar para outra informação que eu quero. Deixa eu olhar meu tempo aqui. Estamos aqui. Aí nós temos aqui, nós fizemos uma série histórica, desde 2006 até 2020, do número de empresas e outras organizações, especificamente que tinham KNAI de cultivo de soja. Mas eu quero o ranking, eu quero saber qual estado tinha mais empresas desse KNAI. Você vem aqui em ordenar e clica lá, descendente. Em 2006, São Paulo era o maior. Não é muita novidade. Goiás aparece lá como o 7º estado com maior quantidade de empresas que tinham KNAI de cultivo de soja, com apenas 31. Agora, vamos jogar em 2020 para ver a diferença?
São Paulo continua ainda como a maior. Olha o tanto que cresceu, 137 para 2.205. E Goiás saltou de sétimo para sexto, para quinto. Então, passou de 31 para 354 empresas com KNAI de cultivo de soja. Então, dá para fazer, e aí você consegue fazer a mesma coisa aqui no gráfico, dá para você gerar gráfico. Não pode ordenar. Deixa eu já tiro o ordenamento aqui. Dá para fazer por colunas, usar a legenda para ficar mais fácil. Aqui, como tem estados que têm uma quantidade muito maior do que os outros, então o gráfico fica bem esquisito. Então, basta restringir lá depois na pesquisa e você consegue fazer uns gráficos visualmente mais interessantes. E aí, da mesma forma, consegue baixar os gráficos, tá? As informações todas aqui. E a tabela, da mesma forma aqui em funções, você baixa as tabelas. Tá, mas agora eu quero pesquisar só Goiás. Agora eu quero todas as informações aqui. Eu quero todas as informações por série histórica, mas só de um estado, só de Goiás. Então, eu vou desmarcar aqui todos. E aí, você vai clicar no título aqui, ó, Unidade da Federação. Quando você clica, ele fica marcado de azul. E aqui do lado direito, ele vai te listar todas as variáveis que tem, todas as unidades, todos os itens, os níveis territoriais que tem dentro desse título que você clicou. Então, é só buscar Goiás, clique em Goiás. Se tiver mais, igual 27, 27 é pouco, você consegue baixar a barra de rolagem. Mas no nível municipal, você não consegue procurar Goiânia, por exemplo, em 5.570. Então, você pode clicar na lupa e escrever, ele vai te dar aqui também da mesma forma. Clicou, visualizar. Agora, ele deu para a gente aqui a série histórica, mas olha, perceba que ficou em coluna, ficou ruim. Vamos em layout, eu vou puxar aqui o ano para baixo. O ano para baixo, e aqui dá, então, todas as variáveis dessa tabela por ano. Então, te dá aí a evolução de tudo que aconteceu na estrutura, nas empresas de cultivo de soja no estado de Goiás, desde 2006 até 2020. Tá? Então, isso você consegue fazer com todas as informações. Hugo, eu queria, então, ver uma região... Agora, vamos brincar, vamos desmarcar Goiás. Eu queria ver uma região de Goiás. Tem como? Igual, município é a mesma coisa. Eu quero ver Jataí, por exemplo. Se você clica aqui também município, digita Jataí. Ele vai aparecer lá para a gente da mesma forma, tá? Então, só marcar. Mas você quer ver uma região. Então, você vai clicar aqui na setinha do lado. Quando você clicar na setinha do lado, ele vai te dar mais opções ainda de filtros. Então, clicou, desceu. Ele vai te dar aqui, eu quero em micro-região geográfica. Micro-região geográfica, ele vai te aparecer todas aqui, para ficar mais fácil. Perceba que o estado sempre está em parênteses. Você vai e digita lá, em parênteses, Goiás. Ele vai te dar todas as variáveis aqui, que tem todas as variáveis que vão ter esse item GO entre parênteses, né? Então, são todas as micro-regiões aqui do estado de Goiás. Tá? Aí basta escolher. Vamos escolher aqui de Quirinópolis. Mas eu não sei quais são os municípios que estão dentro da micro-região de Quirinópolis. Não tem problema. Você pode clicar aqui na setinha, ele vai te mostrar quais são. Tá? Então, aí você já... Igual, como eu marquei no anterior, todos estão marcados, mas eu quero escolher só alguns, você só desmarca outros e funciona da mesma forma. E clica em visualizar. Ele vai gerar uma nova tabela para a gente. Agora, perceba que aí tem a questão, né? Como a gente está filtrando, desagregando muito, empresas de cultivo de soja, com KNAI de cultivo de soja, por exemplo, em Cachoeira Alta não tem nenhuma, nem em 2020, Caçu, em 2019, 2020 já apareceu, e aí você vai, travou novamente aqui, e aí você vai vendo em quais municípios tinham, tá vendo? Nesse grupo aqui, só Quirinópolis, Caçu, só Quirinópolis e Caçu que possuíam, tá? Então, fica também de uma forma de você filtrar as informações por nível de região de outra forma também. Vamos lá, deixa eu ver. Acho que já estamos na hora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Só para encerrar, eu vou colocar aqui
voltar aqui no município, só para colocar JI, só para mostrar para vocês uma coisa. JI. Aí, vou gerar aqui a tabela. Gerei a tabela, JI. Então, esses xizinhos, essas informações, ele sempre vai aparecer aqui nas notas, o explicando. Xizinho é sempre quando tem quantidade de informantes com 3 ou menos, tá? Então, que fica fácil de identificar. Então, para não aparecer, por exemplo, pode ter ano que tinha um só, ou 2, ou 3, então fica fácil de identificar, ele vai aparecer o X aí para proteger a questão do sigilo das empresas, das pessoas. Tá, então, muito bem. Aí, vamos supor que depois de voltar aqui nas tabelas. Depois de 30 dias, você mexeu em outras tabelas, entrou, saiu de outras tabelas, você anotou aquele número lá. Aqui é uma outra tabela só para exemplificar. Você entrou e foi, gerou a tabela, só para exemplificar aqui. Gerei uma tabela, nem vimos o que é, mas dei esse valor. Só que aí você lembrou que você esqueceu de baixar aquela tabela, ou que você queria acessar a tabela de novo. Como você anotou o número dela, basta vir aqui na lupinha e digitar 6449 e clicar em OK. Você consegue, você vai ver aqui que a tabela ela vai aparecer para a gente da mesma forma que a gente deixou da última vez, tá? Então, quando você gerar aqui, vai aparecer as informações que nós deixamos registradas, tá? Então, toda vez que você gerar uma tabela em um computador, anote o número da tabela. Por quê? Se você esqueceu de baixar ou quer acessá-la de forma rápida, basta jogar o número da tabela naquele mesmo computador que você acessou, que ela vai estar lá já configurada para você. Tá? Ela fica armazenada nos cookies do computador e você tem um acesso mais rápido para manusear. Gente, então esse era o Sidra, né, que é a nossa terceira parte, tem muita informação do Sidra, muita coisa aí para vocês explorarem depois, tá? No curso do Sidra, você pode entrar aqui na loja do IBGE aqui. Nós temos uma loja, tá? Tudo que vocês acharem interessantes aqui, e vocês preferirem, tem gente que prefere o material impresso. Vocês podem clicar e fazer a aquisição online, tá? Pode mandar para chegar em casa ou retirar no IBGE, que você retira lá com a gente. Ou, se você preferir o digital, aí você consegue fazer o download gratuito, tá, pessoal? De qualquer material que vocês encontrarem aqui, qualquer pesquisa que vocês quiserem, qualquer publicação, vai dar aqui, mas você vem aqui, ó, o download gratuito, tá? É na íntegra, não tem corte, não tem nada que vai diferenciar o impresso do digital, tá? Então, a impressão, o valor é simbólico mesmo, só para a questão de cobrir os custos da impressão, mas tem todo o material que vocês buscarem aqui na loja, vocês vão conseguir o download gratuito na íntegra dele, tá bom? Em relação ao Sidra, travou aqui novamente, deixa eu só ele liberar. Ixi, vocês estão me ouvindo? Será que travou tudo? Sim, Então, estamos. acho que minha internet aqui... Aí, voltou. Aqui, na busca da loja, basta digitar Sidra. Aí ele já vai aparecer aqui, você clica e ele vai te aparecer as informações aqui. Pode clicar em cima aqui do sistema de operação. E ele vai aparecer para vocês aqui as informações do curso, tá? Onde que tem que clicar, o que tem que fazer. E aí é só seguir o passo a passo aqui para vocês terem acesso ao EAD gratuito do Sidra, tá? Na internet. Pois bem, pessoal, um pouquinho do IBGE. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente conversar melhor. Isso. Então, estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem aí. Grande parte dos colegas aqui conheciam o trabalho do IBGE mais pelo censo, e agora nós vimos aqui o quanto isso pode ser ampliado, né? Uma infinidade de informações que a gente pode utilizar. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou ler as perguntas, né, dado o tempo.
É só na internet ou é o Monique está falando para vocês também? Tá falhando sim. Falhando. Uhum. Zara, você tem as perguntas aí, por favor? Tenho sim, professor. Então, primeiramente, agradecer ao Hugo pela palestra e que, assim, a gente poderia continuar aqui, delongar bastante, porque, assim, foi muito proveitosa, principalmente, tanto o IBGE quanto as vinculadas, e eu, Sidra, também. E aí nós separamos algumas perguntinhas, o pessoal está aqui postando no chat. Primeira pergunta foi um comentário, né, da Edivânia, foi lá atrás, quando falou do E-Social. E aí ela perguntou, né, assim, se com a extinção da RAIS, a substituição pelo E-Social, isso iria afetar a coleta dos dados de empregos formais pelo IBGE. Então, toda mudança, eu já posso ir respondendo? Já? Você pode? Toda mudança em relação à coleta de dados é acompanhada, né? Então, a gente tem uma parceria, principalmente na questão do banco de dados, né? Então, tudo já as mudanças, as alterações já são informadas com antecedência e a nossa equipe lá de pesquisa já vai fazendo os ajustes necessários aí para a gente não perder a série histórica. Então, toda mudança que tem no governo é mais fácil, né? Que a gente acaba tendo acesso a uma comunicação mais direta, inclusive por a gente estar vinculado ao Ministério do Planejamento, então toda alteração que vai surgindo no governo, a gente acaba conseguindo ajustar de forma mais rápida, né, a nossa metodologia para a nova realidade da coleta. Mas, por enquanto, não vimos nenhuma repercussão em questão da qualidade dos dados, da quantidade de dados, das informações prestadas, não. Ok. Pergunta agora do Ricardo Rocha. O Ricardo, ele gostaria de saber como nós, indivíduos, conseguimos fazer sugestões de variáveis para serem incluídas na plataforma do IBGE. Posso só complementar? Bom, parabéns aí, Hugo, obrigado pela apresentação. Aquele IBGE Munique que você estava navegando, né, que você chamou de cidades arroba, o Hugo caiu? Eu acho que ele caiu. Ele deve voltar aí. Eu estou de volta. Ah, ótimo. Todo mundo ou só eu? Acho que foi só você. Não, foi você. Eu estava complementando aqui a dúvida. O IBGE Munique, ele é disponibilizado anualmente ou não, né? Às vezes ele pula um ano, né? Que é aquele nível municipal, né? As informações no nível municipal e aquele estadual. Mas não tem necessariamente uma sequência, né? Então tem variável que aparece em 2015, uma dimensão, e aí ele aparece de novo em 19 só, né? Então aí é uma dúvida, né? Como que é essa definição? Aí a pergunta ali, que na verdade foi um pedido, né? Como que a gente pode sugerir variáveis? Que a gente está olhando ali aqueles dados, fala, poxa vida, se tivesse essa variável aqui, ia ser muito importante para a pesquisa, né? Sim, a Munique, ela é anual. A gente tem uma folga dela na época de censo, geralmente. No ano do censo, a gente acaba não realizando a Munique. Mas, realmente, existem módulos, né? Então, que ela, dependendo do módulo, ele entra no espaçamento maior de tempo, né? Então, alguns módulos são fixos, né, em cada pesquisa, e outros módulos, eles vão aparecendo muito de acordo com a demanda também, né? Justamente a demanda, principalmente do governo, né? Então, para algum tema específico, influencia bastante a questão dos módulos. Mas a gente tem na página da pesquisa, você consegue verificar quais são os módulos e qual a periodicidade de cada módulo lá. Em relação à sugestão, sempre a gente escuta para as pesquisas, né? Tem a sociedade civil, a academia, o governo, principalmente também, né? Então, a gente sempre tem um grupo, um comitê gestor, na verdade, que faz um apanhado, uma discussão sobre as pesquisas. Na questão de sugestão de tema, a gente tem sempre pelo portal do IBGE, lá no rodapé, tem a parte de atendimento.
e por lá vocês conseguem fazer a manifestação, pedir informações, tá? E também ter o retorno sobre as demandas também. Então, tudo que entra no portal lá do IBGE, no link de atendimento lá, é encaminhado para a área específica e você tem um retorno lá da sua demanda sobre o assunto que você está buscando. Maravilha, obrigado. Bom, tem uma pergunta da Márcia, a Márcia Godoy. Ela perguntou assim, se na plataforma do IBGE é possível nós conseguirmos dados de bairros. É uma pergunta deliciosa essa dos bairros. Bairro toda vez que a gente vai do IBGE, a gente sempre tem que depara com bairros. Vamos lá. As pesquisas do IBGE, principalmente as que administrativa, né? Então são coletas em campo. O IBGE divide, para facilitar o entrevistador, o país em setores censitários. Né? O que é um setor censitário? O setor censitário, ele comporta regiões no país, em área urbana, de 200 a 400 domicílios ou edificações, e na área rural, até 150. Então, a partir desse setores censitários, nós fazemos as nossas coletas das nossas principais pesquisas, né? Da PNAD contínua, censo e outras mais. Quando a gente vai... Então, esse é o menor... Eu consigo, no site, na verdade, lá, na página da pesquisa, principalmente do censo demográfico, vocês conseguem ter acesso a esse nível de detalhamento. Tá? Então, existem resultados lá por setor censitário do país inteiro. Ou seja, tem muitas variáveis que você consegue acessar por setor censitário, ou seja, você vai saber lá a quantidade de pessoas, renda, nível de instrução, em um local de em torno de 200 a 400 domicílios. Então, esse é o menor nível de desagregação de divulgação que nós temos. A partir dessa coleta, aí a gente vai para o município, olha para o município e a gente faz uma pergunta para o município. Qual é a legislação que vocês têm que divide em níveis menor do que o distrito? Então, ou seja, bairros. Se o município tiver essa legislação aprovada pela Câmara Municipal, o IBGE pega essa base, essa delimitação legal e adequa os setores censitários dentro dela. Então, aí a gente consegue fornecer os resultados do censo, por exemplo, em nível de bairros. Só que qual que é o problema? A dificuldade dos municípios em proceder com essa divisão legal dos bairros. Exemplo, dos 246 municípios de Goiás, apenas 2 possuem essa legislação de bairros. E não é Goiânia, nem Anápolis, nem Aparecida. É Pires do Rio e Poce. Tá? Então, para a gente conseguir... o IBGE ele não tem competência legal para delimitar os bairros. Né? Então, a gente precisa de uma legislação para a gente adequar o nosso setor censitário ao bairro. Quer dizer que você não consegue estimar aquela área? Não, dá sim. Dá para você entrar no nosso portal de mapas. Lá você consegue visualizar todos os setores censitários de todo o país, e aí você consegue anotar o número daqueles polígonos que vão compor aproximadamente a área que você está buscando. E aí você consegue acesso às informações, tá? De forma mais fácil, pelo Sidra, infelizmente, para bairro, só Poce e Pires do Rio que vão ter essas informações de nível de bairro. Goiânia não tem, Aparecida e nem Anápolis, não apenas. Ok. Eu tenho uma pergunta. Se no site do IBGE nós conseguimos encontrar todas essas plataformas que estão integradas ao IBGE, porque eu tenho uma colega, Ana Paula, disse que tem alguns dados que ela encontrou no Instituto Mauro Borges e que não tinha nos do IBGE. Então, se no site do IBGE nós conseguimos... se lá a gente tem a gente sabe quais são as outras plataformas e sites que estão integrados a ele. Então, que a gente tem de parceria de divulgação, você vai encontrar no Cidades Arroba lá. Tudo que a gente tem de parceria, você encontra lá. Mas realmente existem muitos outros produtores de informações. O IMB é um grande parceiro nosso, principalmente nessa questão de limites, né? Tanto
entre municípios, que é a principal demanda de muitos prefeitos, e ele também é um grande produtor de informação, né? Então, ele nos fornece, ele é a nossa fonte para PIB dos municípios, PIB do Estado, e ele também usa os nossos dados, principalmente da PNAD contínua, para produzir várias informações a partir delas. Tá? Mas a gente não tem, no site do IBGE, uma formalização, aliás, um IBGE com o IMB, uma formalização de divulgação. Então, realmente, você não vai encontrar lá, você vai ter que entrar direto na página do IMB. Lembrando que o IBGE, como ele é nacional, a gente precisa sempre de uma parceria em nível nacional. Então, esse é um dificultador. Então, toda a informação que a gente disponibiliza, necessariamente, ela vai ter que atender ao país inteiro. Então, essa é uma grande amarra que a gente tem para divulgar produtores locais, digamos assim. Ok, eu vou passar a palavra agora para o professor Lúcio, se não tiver mais nenhuma pergunta. As do chat já encerramos aqui. Eu tenho uma pergunta, Sara, é porque eu caí bem na hora, sobre os dados que tem lá no Rio de Janeiro, na unidade de lá. É possível a gente conhecer que tipo de dados que se tem? Porque muitas vezes o pesquisador, ele precisa também saber dos dados em cima da ideia de pesquisa que ele tem, até para ele avançar, né? Então, é possível a gente ter essa informação, para pelo menos mesmo que superficial, professor? Então, Monique, os dados são os mesmos que você vai encontrar disponíveis tanto no Cidades Arroba, no portal da pesquisa, na página da pesquisa, ou no Sidra. A diferença é o nível de desagregação. Então, você está buscando, você queria aquela variável que você já achou no Sidra, por exemplo, mas você queria ela em nível de municípios, de alguma região do estado, e lá só dá Goiás. Então, é nesse ponto que aí a gente tem essa questão da sala de sigilo, que pode ser que seja útil, seja possível conseguir acesso às informações mais desagregadas. Não quer dizer que ela tenha outras informações, na verdade, são as mesmas informações. É só o nível de cruzamento de informações ou de desagregação que você pode tentar, talvez, conseguir acesso pela sala de sigilo, mas as informações são as mesmas. Professor Lúcio. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Muito obrigado, viu, Hugo, pela sua gentileza de estar nos atendendo e trazendo aí, né, essa quantidade enorme aí de informações para a gente, né? Assim, eu já pesquisei bastante assim, o site, gosto muito, mas sempre a gente tem muitas dúvidas, né? Então, eu te agradeço muito aí pela sua atenção e cordialidade, né? E, sobretudo, te parabenizo pela apresentação. Me perdoe aí por tá desligando aqui eventualmente a câmera, que eu estou aqui acudindo aqui uns clientes aqui em casa, e é custoso. Eu queria te fazer uma pergunta sobre pequenas e médias empresas, né? Que tipo de pesquisa nós temos no IBGE hoje, de dados, sobretudo envolvendo esse setor, que é fundamental para a nossa economia e que ainda para a gente, sobretudo que faz pesquisa na área de ciências sociais aplicadas, ainda é uma caixa preta, né? Assim, a gente conhece muito pouco ainda, e as pesquisas são bem incipientes mesmo. Existem pesquisas assim específicas no IBGE, e o caminho é esses mesmo aí que você nos trouxe, Hugo? É isso, professor. São algumas pesquisas, algumas demandas, na verdade, da sociedade, né, que a gente tem em dados específicos, sempre é um gargalo muito interessante, né, porque a gente vê que sempre há espaço para mais informações, né, então a busca constante, tanto do governo como da sociedade civil, em conhecer mais, né, ver mais, retratar melhor, né, essa realidade que a gente tem no país, cada vez mais fundamental. Não temos, pelo menos de memória, assim, eu não lembro de nenhuma pesquisa específica para as pequenas e médias empresas. Pode ser que tenha estudos, agora eu falei, todo dia eu descubro uma coisa nova do IBGE,
Então, com o tempo, talvez a gente pode avançar e possa entrar com mais detalhe lá em todas as publicações, não só de pesquisa, mas de trabalhos também. Então, a casa produz muitos trabalhos, então pode ser que tenha alguma coisa específica e até hoje nunca foi demandado especificamente. Mas já te falo de antemão que dá para fazer alguns cruzamentos, algumas informações pelas pesquisas, tanto da Sempre, como também da demografia das empresas. Então, a gente consegue fazer um filtro ali pela quantidade de pessoas, né, ocupadas, assalariadas e ocupadas em geral, dá para ter uma noção aí, sempre com uma característica diferente, na demografia das empresas, ver a questão do nascimento, das mortes das empresas, né, o tempo que ela está no mercado, então já temos uma boa parte de informações aí a partir dessas pesquisas. Pode ser que a gente encontre mais informações, sim, com certeza, em algum outro trabalho, mas temos outras pesquisas que a gente teria que ver a questão das variáveis internas lá, se elas desagregam, dividindo as empresas por portes, né? Então, a gente tem algumas outras pesquisas também, inclusive de tecnologia, né, de inovação, que a gente também teria que dar uma olhada lá para ver se elas conseguem fazer essa desagregação, né? Mas a demografia das empresas, sempre, com certeza, a gente encontra informações que começam aí a favorecer a discussão do assunto. Obrigado. Inclusive, eu te fiz essa pergunta que quando eu comecei na profissão contábil, há uns 20 e poucos anos atrás, né? Então, chegava sempre os escritórios a demanda de fornecer ao IBGE dados relacionados às organizações, né? Então, lá atrás eu trabalhei, né, fornecendo esses dados, né? E às vezes pesquisando, eu sempre tenho alguma dificuldade de encontrar algo mais concreto nesse setor, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Mas obrigado e bom saber, porque aí a gente vai mexendo ali, né? Então a gente vai tentando aí cruzar algumas variáveis e tentar entender um pouco mais esse setor, né? Será que tem mais alguém aí, né, Zara, que talvez queira fazer alguma pergunta para o Hugo? Não sei se o Hugo ainda tem mais, né? Enfim, ele já está em cima do horário aí, né? Temos um tempinho aqui, professor. Tá. Às vezes tem algum colega aí, professor, e também os demais aí presentes, que queira fazer alguma pergunta aí para o Hugo. Me parece que o professor Ercílio estava na sala. Professor Ercílio, professor Ricardo, também, muito Oi. obrigado. Mas as perguntas... presença. Boa noite. Primeiramente, em nome do CPConf, assim, né, agradecer ao professor Hugo de Paula Oliveira, né, por nos trazer essa brilhante explanação, né, sobre o IBGE, né, esse banco de dados incrível, né, importante, né, é muito pouco explorado, né, por nós da academia e que pode, assim, né, pode ser muito melhor aproveitado em termos de pesquisa, resultados e etc. Então, assim, parabéns, Hugo, né? E agradecer também ao doutor, professor Edson, né, Vieira, né, nosso colega, né? Acho que nós hoje conseguimos interagir, né, dentro de um foco comum, né? Como o Hugo falou lá no início, né, o objetivo do IBGE de gerar essas informações todas, né? Do CPConf também, né? Nós também buscamos isso, né? Criar um ambiente de estudo, né, que capaz de articular e responder às demandas da comunidade acadêmica, do mercado, enfim, né? Estamos nessa luta e nessa busca, né? Por isso que a explanação do professor Hugo, né, ela é muito importante para nós, né? E com certeza vai ter resultados práticos, né, em termos de pesquisas, TCCs, estudos, enfim, né, que isso vai afetar a empresa e a sociedade como um todo, né? Assim, eu gostaria de saber também, Hugo, né, se possível, né, eu acho que você colocou quase tudo, né, que o IBGE, enfim, né, as diretrizes principais das informações e dos dados do IBGE, né, mas nos órgãos, dos outros órgãos que coletam também informações, né, tem algum que coleta informações mais financeiras, por exemplo, do nível de risco financeiro do CNPJ,
ou do código da atividade econômica, enfim, né? Tem alguma coisa nesse sentido? E, novamente, aí, parabéns e obrigado. Bem, professor, pensando aqui, lembrando, nós temos, não sobre risco financeiro, né, essa questão de análise de risco, não me recordo de nenhuma pesquisa a priori do IBGE que faça esse levantamento. De outros órgãos, também nesse momento agora, também não me recordo de nenhum específico que possa ter alguma informação, assim, talvez o IPEA, né, tem alguma publicação específica, mas realmente a gente teria que fazer uma busca maior, né? Algumas questões de valores, né, mas não de risco, né, de valores de produção, de renda, de salários pagos, então tem essa parte a gente tem em algumas pesquisas nossas, como sempre, a demografia de empresas também tem, a gente consegue achar, mas realmente relacionado a risco, na demografia das empresas, a gente consegue ver a questão da taxa de mortalidade, então tem aí já um caminho, não atrelado à questão de valores, mas assim, mostra a tendência, né? De ano a ano, quantas entraram, quantas saíram, a taxa de entrada, a taxa de saída, a taxa de mudança, né? Então, isso a gente tem na demografia das empresas aí, mas realmente desatrelado à questão de valores, né, de risco dessa parte financeira. Na demografia de empresas, tem as empresas gazelas, né, que são de alto rendimento, e são novas, de até 3 anos. Então, tem uma série de informações aí que pode ser que ajude nessa linha, né, não especificamente, mas pode ser que agregue aí na composição do trabalho. Ok. É isso mesmo, quando você falou da mortalidade de pequenas e médias empresas, né? Assim, já são informações importantes que sinalizam isso, né? A dificuldade das empresas, né? Mas, assim, para entender, né, as dificuldades financeiras, enfim, né, seja do setor, do código da atividade econômica, ou do CNPJ, né? Teria que ter mais algumas informações, né? Mas essas já são importantes, eu acho, né? Já é um caminho, né? Um caminho bom, né? Para avançar com a pesquisa, né? Ok, obrigado, hein? Pergunta aqui rapidinha da Márcia, se os microdados, eles do sempre, eles vão estar sempre disponíveis no site do IBGE. Está desligado, Hugo, o áudio. Obrigado, professor. Infelizmente, os microdados da parte das pesquisas econômicas, eles não são disponibilizados, justamente pela questão do sigilo e pela facilidade de identificação de empresas, né, principalmente grandes empresas, então, por isso a gente não tem. É uma demanda até interna nossa também, a gente tem uma outra ferramenta fantástica de pesquisa, que é o Banco Multidimensional Estatístico, que é o BME. Para quem gosta do CIDR, o BME é uma ferramenta muito mais interessante, ela é mais complicada de mexer, porque ela ainda não teve uma atualização tão recente, mas ela te permite trabalhar em nível de variável. Você escolhe os cruzamentos. Então, é fantástica a ferramenta. E, infelizmente, a gente até cobrou lá no Rio de Janeiro a respeito porque as pesquisas econômicas não estão lá, né? E a resposta foi essa, justamente pela questão do sigilo. Então, ela acaba sendo mais delicado o trabalho dela para a gente fazer, permitir esses cruzamentos em questão de identificação, infelizmente, do informante, né? Então, o que a gente tem disponível, por enquanto, está na página. Outra coisa também que o pessoal sempre acha que, entrando em contato com a gente lá, a gente vai conseguir uma informação a mais. Não, na verdade, não. Na verdade, a gente vai mostrar para vocês onde a informação está no site. Então, o a mais, realmente, é só dentro daquelas variáveis que já estão disponíveis, através da sala do sigilo, com um projeto, né, para ser analisado lá pela nossa equipe pesquisadora. Mas todas as informações abertas ao público, você vai conseguir encontrar de acesso gratuito, na íntegra, pelo nosso portal.
Então, realmente é lá que a gente acessa. Ok. Acho que nós podemos fazer o encerramento, professor Lúcio. Só dando os últimos recadinhos, que os certificados só vão... reforçar. Zara, só para reforçar. Está travando, Monique? Está Os travando. participantes do Brasil todo. Uhum. A Monique está só reforçando aí que nós tivemos participação, viu, professor Hugo, de boa parte aí do país, né, de pessoas aí. A gente agradece muito aí, né, a presença de todos. Você vê que tem uma demanda grande, né, de conhecer mais aí um pouco desse nosso Brasil, né, e do trabalho importantíssimo, né, do trabalho que vocês realizam aí para o país, né. Então, isso só engrandece aí o evento, né, e mais uma vez a gente externa aí a nossa gratidão por você disponibilizar um tempinho aí da sua agenda para estar conosco. Pode sim, Zara, pode caminhar para o encerramento. Exatamente. Agradecer mais uma vez ao Hugo pela disponibilidade e pela explicação esclarecedora. Avisando ao pessoal que os certificados eles vão ser emitidos conforme o nome que está cadastrado aqui no sistema, no login, e fazer o encerramento. Agradecer o pessoal que participou, agradecer aos professores do CPConf, em nome do CPConf, agradecer o Hugo, e dizer que a gente está sempre abertos a recebê-lo novamente. E vai ser muito bom a sua presença. E vamos te importunar E uma muito. boa noite ao pessoal. Monique, a Monique voltou, às vezes ela quer fazer uma fala também. Agradecer também, professor. Foi excelente. Tenho certeza que todo mundo vai fazer o curso de Hidra e depois a gente vai voltar aqui para compartilhar informações. E lembrar de seguir nas redes, né? Seguir também, acompanhar os trabalhos do IBGE e seguir o CPConf lá, que tem muita novidade. Perfeito. Pessoal, agradeço a paciência, a disponibilidade em me escutar. Estamos à disposição, né? Como eu tenho pessoal aqui do país inteiro, vou aproveitar. Em cada capital, a gente tem uma superintendência. No nosso portal, lá no rodapé, lá tem o atendimento, você consegue encontrar os telefones, tá? Então, tem uma sessão de disseminação de informações, divulgação de informações em cada capital. Então, pode entrar em contato com meus colegas lá, eles são todos extremamente prestativos e vão conseguir fornecer as informações da melhor forma possível para todos. Então, em nome do IBGE, agradeço muito o espaço e estamos à disposição. Muito obrigado, um prazerão conhecê-lo. E agradeço a todos, a Monique, a Zara, a Lara, né, e todos os demais que estiveram conosco nessa noite. Muito obrigado a todos. Gratidão a todos. Muito obrigada. Um abraço. Pode encerrar, né? Pode encerrar. Tchau. Vai que sair todos, dá só um minutinho, viu, Zara? Só pra... Estou aqui também, Lúcio. Está gravando ainda, né? Olha, acho que... Já vou encerrar, né? Já vou Isso, encerrar aqui. por favor.